Paz do Senhor Jesus, como vai você? Eu espero que muito bem. Essa é uma sexta-feira que nos fez o Senhor. Ontem eu não consegui postar o nosso vídeo, mas obviamente eu não concluiria a semana sem postar aqui o nosso quadro, a continuação da nossa história, né? Pelo nosso quadro, a construção da nossa história, onde nós vamos hoje estar dando sequência à história dos nossos juízes. E para iniciar e continuarmos a nossa viagem pelo livro dos juízes, hoje nós vamos iniciar contando uma história maravilhosa, talvez uma das mais conhecidas, porque vamos falar de Débora e Baraque. Então, simbora? Então a Bíblia vai abrir o capítulo 4 nos contando que depois da morte de Ehud, porque a gente viu no último episódio que a história de Sangar é bem curtinha, ela retrata uma batalha específica de Sangar contra ali os filisteus, mas Ehud realmente julgou por bastante tempo o povo. Mas depois da morte dele, novamente, como a gente também falou no último episódio, o povo nesses altos e baixos volta a fazer aquilo que é mal perante o Senhor, pelo que o Senhor agora vai entregar ao povo na mão de um novo rei. E esse rei é o rei de Canaã, rei Jabim, que reinava em Hazor, e ele tinha um capitão do exército que se chamava Sísera, e a Bíblia vai dizer aqui que Sísera habitava em Harosete Hagoim, e então ele tinha 900 carros de ferro, era um homem muito poderoso, e ele oprimia a Israel por 20 anos. Havia 20 anos que ele estava oprimindo o povo de Israel, e violentamente a Bíblia vai dizer que ele fazia isso com mãos duras, ele subjugava ali o povo. Então naquela época havia uma mulher profetisa, mulher de Lapidote, que a Bíblia vai nos dar o nome de Débora, e então essa mulher julgava o povo de Israel debaixo das palmeiras de Débora, que ficava entre Ramá e Betel. E ali Débora um dia vai chamar a Baraque, né, um homem filho de Abinoão, que a Bíblia vai nos retratar, e ela vai dizer assim: olha, Baraque, porventura não te deu o Senhor a Jabim? Então vamos lá até o versículo que eu vou ler aqui para vocês, olha. Versículo 6 do capítulo 4. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E eu atrairei para ti, para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Mas então Baraque sente medo, porque de fato o exército de Jabim e esse capitão do exército de Jabim, Sísera, eram homens maus, eram homens violentos e tinham muito potencial militar. Pelo que Baraque ele então vai sentir medo e ele vai dizer para Débora: olha, se você não for, eu não vou. Se tu não fores comigo, eu não vou. E Débora vira para Baraque e fala o seguinte: tudo bem, eu vou com você, mas a honra da vitória não será tua. A vitória será dada nas mãos de uma mulher. E então agora, vamos retratar então essa batalha emblemática? Vamos lá. Então, depois de dizer isso a Baraque, Débora e ele partem para Quedes. Mas no versículo 12 do capítulo 4, a Bíblia vai nos dizer que fizeram saber a Sísera que Baraque subia até ele ao monte Tabor. E então Sísera se levanta com seus 900 carros de ferro e com toda a multidão que ali havia com ele para pelejarem contra Israel. E agora no versículo 14, Débora vai dizer a seguinte coisa a Baraque: levanta-te, pois veio o Senhor adiante de ti, e este é o dia que ele tem entregado a ti os teus inimigos. Levanta e peleja contra Sísera, porque ele já lhe tem dado nas suas mãos. Então Baraque vai, peleja contra Sísera, levanta ele com os seus 10.000 homens, vai até Sísera, peleja contra ele e vence. A Bíblia vai dizer que o exército de Sísera foi derrubado ao fio da espada pelos homens de Israel. Mas Sísera foge a pé, porque Baraque vai o seguir até Harosete Hagoim em perseguição. E eles ali já haviam perdido a batalha, né? Então Sísera foge a pé. Só que você lembra do detalhe daquilo que Débora havia dito a Baraque por ele ter tido medo lá no início, quando recebeu a ordem para pelejar, né? A vitória seria dada nas mãos de uma mulher. E por mais que ele tivesse ali depois se levantado a pelejar, essa palavra se cumpriria. E a vitória realmente veio pelas mãos de uma mulher, porque é essa mulher que vai matar a Sísera. Mas não era a própria Débora, era uma outra mulher que nós vamos conhecer agora. O seu nome era Jael. Vamos conhecer então?
Então a Bíblia vai abrir as cortinas para nós a partir do versículo 17 para conhecermos a Jael, a mulher que enfim daria vitória a Israel, porque ela é quem mataria Cícera. Então, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que fugindo Cícera a pé, ele vai se deparar com uma mulher Jael no caminho. Então ela vai lhe convidar para entrar na sua tenda e dizer: olha, meu senhor, venha, se refugia na minha tenda, não temas, entra aqui na minha tenda. E entrando Cícera na tenda, né, de Jael, ela vai ali cobrir Cícera com o manto. E o mais curioso de tudo isso é que ela era mulher de um homem chamado Éber. Jael era mulher de Éber, que era um homem queneu. E a Bíblia vai dizer que havia paz entre Éber e o rei Jabim, o rei de Hazor, e todo o seu povo, mas mesmo assim, estrategicamente, Jael vai ali matar a Cícera. Então, depois de convidá-lo para entrar na sua tenda, a Bíblia vai dizer que ela o cobre com esse manto e ele pede alguma coisa para beber porque está com sede. Então, ela vai lhe dar um copo de leite, então ele vai se deitar e vai cair num sono profundo. E caindo Cícera num sono profundo, a Bíblia vai dizer que Jael pegou ali uma estaca e um martelo e cravou no meio da testa de Cícera, que já estava num sono profundo, e assim morreu. E a Bíblia vai dizer lá no versículo 23, assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Então a vitória vai ser dada nas mãos de Jael, que ali vai matar Cícera bravamente, né, meus irmãos? E assim se cumpre a palavra daquilo que Débora já tinha dito desde o início a Baraque, pelo medo que ele sentiu desde lá do início. E então a gente vai ver aqui no capítulo 5 o cântico de Débora e Baraque. E a Bíblia vai dizer que eles louvaram ao Senhor voluntariamente. E todo Israel louvou ao Senhor, afinal foram 20 anos subjugado por um povo que violentamente os oprimiu. E mais uma vez a gente vai perceber que 900 carros de ferro, que milhares de multidões, tantos quanto a areia da praia, isso nada é para o Senhor, porque ele sempre tem a estratégia certa para exercer livramento para com o seu povo. E isso não foi diferente na história de Débora e Baraque. E assim a gente conheceu a história dos nossos quartos juízes, né? Porque apesar da história de Sangar ser curtinha, ele também foi juiz. Então hoje nós conhecemos a história de Débora e Baraque. E hoje o vídeo vai ser curtinho por quê? Porque a história de Gideão, que vai ser o nosso próximo juiz, é uma história que eu quero contar com vocês aqui com minuciosidade de detalhes. É a história que eu mais gosto particularmente de todos os juízes, por mais que todos eles tenham tido um papel crucial na história do povo de Israel, mas assim, a história de Gideão de 300, meus irmãos, ali que vão lutar sob a liberdade do povo midianita, aliás, da mão dos midianitas, é assim algo fenomenal. Eu acho linda a história deles e as estratégias que Deus vai usar ali para com Gideão, para que por ele os 300 venham o livramento da escravidão dos midianitas, é assim, simplesmente extraordinário. Então eu quero fazer um vídeo muito especial no nosso próximo episódio para retratarmos a história de Gideão e os 300 minuciosamente. Por isso que hoje eu só vou me ater a falar de Débora e Baraque, que também é uma história muito bonita. Afinal, 900 carros de ferro e mais uma multidão a pé não eram pouca coisa, mas o Senhor ali com 10 mil homens pelejando contra eles, o Senhor vai exercer livramento para com Israel, pelo que Débora e Baraque vão cantar e louvar ao Senhor pelo livramento que lhes deu desse jugo de escravidão de 20 anos. E a Bíblia vai dizer que eles prevaleceram até exterminarem o rei de Canaã, o rei Jabim. E aí, você gostou dessa história? Você já conhecia? Provavelmente, né? Porque essa é uma das histórias mais conhecidas. É linda essa história. Me conta o que você achou. Se inscreva aqui no canal, tá bom? Fique para você ficar por dentro de tudo, para já chegar a notificação para você. Curte, compartilhe e comenta, tá bom? Então é isso, meus irmãos. Até a nossa próxima semana. Deus te abençoe. Tchau, tchau.